Torcedor, a situação é dramática no esporte pela pontuação. Eu vou colocar aqui Barleta falando porque ele está sendo substituído e quanto é o melhor do jogo. Tanto no jogo do Red Bull, tanto no jogo contra o Corinthians. Barleta era o mais ofensivo, porque ele está indo pegar banco. Isso é uma opção de Pepa em Barleta, e é uma opção errada, né? Uma estratégia errada, e eu vou colocar o próprio Barleta falando sobre isso. Vou colocar aqui também Everton Felipe, ex-jogador do Sport, né? Prata da casa do Sport, né? Ele falando o porquê Sérgio Oliveira, se Pepa for demitido, Sérgio Oliveira, que é um cara muito importante também, tanto como Barleta, como Lucas Lima nessa estratégia, como Christian Rivera também nessa estratégia de meio campo, nessa estratégia ofensiva, nessa estratégia tática do Sport. Vou colocar aqui a experiência de Everton Felipe falando sobre isso também. E vou falar também que hoje vai ter uma reunião. A pressão chegou na direção. A pressão que era em Pepa chegou na direção. A pressão chegou nos diretores, chegou também no executivo, e hoje tem reunião, a gente vai falar sobre isso. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte? Então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Infelizmente, é culpa da gestão. Se Pepa sair, a gente não tem um interino para jogar contra o Fortaleza, né? Se Pepa sair, né, vai ter reunião hoje, domingo à tarde, porque o negócio chegou na presidência, porque a pressão chegou nos diretores. Então, hoje tem reunião com a comissão de futebol, porque o Sport dos nordestinos tá lá embaixo, e vai ter um jogo decisivo contra o Fortaleza. Então, eu entendo que razoável seria segurar ele pro jogo do Fortaleza, porque se o Sport perder pro Fortaleza, vai ficar afundado com 1 ponto. E os outros clubes nordestinos, o Ceará tem 7 pontos, o Fortaleza tem 5 pontos, né? E eles vão jogar hoje. Bom, pode ir para o Fortaleza vai pegar o Palmeiras, pode aumentar. E aí é no Castelão. O Ceará vai jogar, o Vitória tem 4 pontos, o Bahia tem 3. Tá entendendo? Mas vai jogar. Mas a situação do Sport, se perder pro Fortaleza, veja só, o Fortaleza vai jogar hoje contra o Palmeiras no Castelão e depois vai jogar Libertadores. E não tem elenco muito para rodar, não. É basicamente os mesmos jogadores, né? O Fortaleza tá numa situação, o Vojvoda tá numa situação que tem que dar tudo na Libertadores e vai ter que dar tudo na Série A contra o Sport. E o Sport fica descansando e Pepa fica destreinando os jogadores, porque o sistema defensivo do Sport é um caos. Mas por que também é um caos? É culpa de Pepa? É culpa de Pepa, mas é culpa também do diretor Rafael Campos, que não contratou lateral esquerdo, uma terceira opção. O Sport não tem uma terceira opção. O menino da base não tem condições de jogar uma Série A, vai ser a mina. Então o Sport não aproveitou a janela extra que a CBF deu a todos os clubes. Isso é culpa também de Pepa / Rafael Campos, que não contratou, né? / o investimento errado em Matheus Alexandre. Tudo isso fez que o Sport não contratasse. O Sport agora está improvisando. Então, esse improviso, você tem que tirar Chico, que está casando certo com o João Silva. Os backs, o miolo de zaga estão casando bem. Mas ele tem que destruir o miolo de zaga. E colocar o Lucas Cunha improvisado de zagueiro canhoto, que não é. E Chico de lateral canhoto esquerdo, que também não é. Então essa improvisação na Série A não se improvisa na Série A, quando você tem uma janela extra para não improvisar. Não é nem questão de falta de oportunidade, eu acho que é muita questão interna, assim, do jeito que levaram ali comigo, digo mais da última comissão que estava, né, quando eu saí, não estava me sentindo bem, eles não estavam me utilizando da melhor forma possível. Nos treinos, eu evito falar sobre isso porque eu não gosto de ficar dando desculpa nem nada, mas nos treinos a comissão chegava a me usar de lateral esquerdo e uma vez me pediram para fazer zagueiro por esquerdo, então é uma coisa assim que você olha e fala, cara, eu acho que eu não mereço passar por isso, cara. É muito difícil porque eu estava onde eu sempre quis estar, então, mas
o correto é, se o Sport demitir o Pepa nessa reunião, o elenco vai sentir. O elenco está adaptado, o elenco foi montado. Pepa fez Sérgio Oliveira, que não conhecia o Brasil, vir para o Brasil, para o Nordeste do Brasil, achando que era, né, o mar, assim, o que faz a propaganda. Às vezes é perigoso vir para o Brasil em determinado lugar, mas Pepa convenceu a ele a vir para o Brasil, né? Pepa tem um elenco que é um elenco que ele projetou, que ele pediu, um elenco que ele entende. Se a gente mudar isso contra o Fortaleza, com certeza, se a gente tem um interino feito a gente tem um interino, o César Lucena é muito fraco, né, para pegar essa equipe numa Série A e ganhar do Fortaleza. Não estou dizendo que ele não tem a capacidade, mas o Sport era para ter um interino melhor. Era para ter um interino mais qualificado no mercado, né? Mais qualificado na Série A. O Thiago Largue, né, se eu não me engano, que era interino aqui, era do Sub-20, era um cara que tinha rodagem na Série A. Treinador promissor, mas não, o César Lucena, a gente sabe que ele é muito fraco. E mas a gente ganhou o Campeonato do Nordeste, quando ele pega, cara, Série A, o Fortaleza vai vir mordendo de Vojvoda, porque o Vojvoda também tá numa pressão. O Fortaleza vai vir como o jogo da vida. Todo jogo nessa Série A é o jogo da vida para os times do Nordeste. Pro Bahia, pro Fortaleza e pro Sport, e pro Ceará e pro Vitória. Então, para mim, vai ser o ultimato o jogo Fortaleza. Ele vai ganhar o jogo do Fortaleza, ele vai ganhar mais sobrevida, Pepa. Se ganhar do Fortaleza, se empatar não, se empatar tem que cair fora. Essa reunião, o Sport também já vai trabalhar nomes. Os nomes que o Sport vai trabalhar dentro da lógica do elenco, aqui é o treinador que caiu do Corinthians, o Ramon Dias, e o Pedro Caixinha, que caiu do Santos, que são um português e um argentino, dentro desse elenco que tem uma base estrangeira, para entender esse elenco. Treinadores propositivos e treinadores estrangeiros para se adaptar ao elenco que o Sport tem. O Sport também tem que trazer um treinador que trabalhe com esse elenco que o Sport tem. Esses 30 jogadores que são jogadores propositivos, são jogadores de velocidade. Não adianta trazer um treinador reativo, porque o elenco não é reativo e não pode contratar. A janela está fechada. Trazer um treinador que gosta de jogar reativo, a gente não tem ferramentas, elementos, peça para ele. A gente tem que trazer treinador dentro desse desse perfil, dessa característica do elenco, né? Que entenda esse elenco e que o cara vai dizer, não, esse elenco eu sei trabalhar. Propositivo, né? Feito o Mariano Souza, feito o Pepa, são caras, o Pepa tá errando muito, mas ele é um cara propositivo, né? É uma virtude, mas ele não tá sabendo fazer a parte técnica, ele tá errando muito nas substituições e nas escalações e as substituições no segundo tempo não estão dando efeito. A substituição de Pepa no jogo do Red Bull e do Corinthians, o time não melhora, não evolui. O time até piora. Então não tá dando, ele tá errando nas substituições. Ele tá sofrendo porque ele não foi treinador, né? Foi um pseudo treinador para dizer, ó, Rafael Campos, eu quero um lateral. E o Caio Luiz não tem condições físicas de jogar uma Série A em alto nível todos os jogos. O Dalbert tá mostrando que também não tem. Provavelmente volta e no outro jogo joga 2 jogos e volta pro DM. Então a gente precisava de um outro lateral esquerdo. Poxa, tão fácil ter contratado o que tá dando certo, o Hereda, jogador de Série B que tá dando certo na Série A, tá fazendo o feijão com arroz dele. A gente poderia nessa janela extra ter contratado um Hereda da vida para lateral esquerda e para zaga também. Tá entendendo? Pois é, torcedor. E o que eu quero dizer Barleta, ele fala, e é muito fácil entender o que ele tá falando. Pepa tá tirando Barleta porque ele quer que Barleta jogue como ele improvisou o Carlos Alberto de lateral direito. O Barleta não sabe marcar, nem o Carlos Alberto. Ele colocou, em vez de botar o de Plácido mesmo, que é um cara da origem, é o jeito, cara. Bota Carlos Alberto na lateral direita, no jogo do Red Bull que ele colocou, é melhor colocar de Plácido, que sobe mais, que sabe fazer aquela função, que é de ofício. Ele tá tirando Barleta por isso que Barleta ali disse, pô, me fazer de ser lateral é acabar comigo, meu futebol, porque eu não sei marcar. Barleta deixa isso bem claro nas entrelinhas.
Então, e a gente sabe que a pressão está no elenco também, porque o Duqueiroz, na coletiva, na entrevista depois do jogo, ele diz, ó, a diretoria que decide a situação de Pepa, se ele ficar, a gente tá com ele. Mas também se vier outro, o Duqueiroz disse que também tá com ele. Mas a gente sabe que Sérgio Oliveira, ele veio por causa de Pepa, né? O Sérgio Oliveira vai ser uma perda, ele vai sair. Com certeza ele vai querer fazer um negócio com o Sport para sair. Porque ele vai entender o quê? O Sérgio Oliveira, que o Sport é prejudicado, porque é por causa do CEP, e foi contra o Palmeiras, e foi contra o Vasco. Pô, que negócio é esse? Ele no modo de entender, o treinador não é só culpa na visão dele, porque a visão dele na Europa segura muito tempo o treinador, mesmo errando, com fracasso, equivocado, os pontos não vindo, seguram mais, dão mais oportunidade. Ele entende que não é só culpa de Pepa, foi culpa também da arbitragem, a gente também não pode esquecer, é a culpa da arbitragem. E no jogo de ontem contra o Corinthians, o seu Daronco, uma falta escandalosa. Para que eu tenho bandeirinhas? Para que eu tenho bandeirinhas? Isso não é caso, eu sei que isso não é caso, falta não é caso de chamar, é só pênalti, que é caso de chamar o VAR. Falta, não é caso de chamar o VAR, mas era uma falta frontal, era uma falta perigosa em cima do Arthur Souza, para cartão amarelo, e uma falta ali quase meio pênalti, para quem sabe bater, para Sérgio Oliveira, seria meio pênalti. Tá entendendo? E ele não deu, foi escandaloso, escandaloso, e o pessoal da imprensa do Eixo São Paulo, do Premier, ficaram revoltados ali, que é o gravíssimo. Para que eu tenho os bandeirinhas? Parece que a questão do VAR, os bandeirinhas não trabalham mais não, espera o VAR aí, vê a linha de impedimento, espera o VAR validar o gol. E os VAR, tudo corrompido pelo sistema. É isso aí, valeu, torcedor do esporte. Não demissão de Pepa, alguns jogadores dizendo que se o treinador for demitido vão pedir rescisão. Sérgio Oliveira, já saiu uma notícia aí que ninguém sabe se é verdade ou mentira, da adaptação da família, uma rescisão amigável. Nesses momentos a gente sabe que parecidas e que conhece muito bem o esporte. Tive muito tempo de clube, conheço como funciona bem esse clube dentro do vestiário, coisas que não externam para a torcida, e vou dar minha opinião. Pepa foi responsável pela ajuda desses jogadores, teve aval dele e com certeza ligações para falar com esses jogadores, porque por ele ser gringo também, por Sérgio Oliveira ser português, passa a ser português. Então é normal, pessoal, quando a gente é jogador, um treinador liga pra gente para conversar e falar sobre a possibilidade de ajudá-lo no clube, ficar mais confiante, porque é o treinador que está ligando diretamente, pedindo a sua contratação, pedindo para você ir ajudá-lo. Então você sabe que você vai ter mais oportunidade e a confiança do treinador para jogar. E nessas mudanças todas, tem um quesito bem importante. O Sport está em último colocado da Série A. O Sport não ganhou um jogo. Aí esses jogadores que vêm através desse treinador tá vivendo esse momento ruim no clube, e o treinador que traz ele tá para ser demitido. Tem jogador que não tem peito de continuar no clube nesse momento ruim, para assumir a responsabilidade com outro treinador, sem saber o que vai encontrar nesse novo cenário, ficar no clube e ajudar o clube.